Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de uma palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 35, a partir do versículo 10, que fala assim. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Gente, o que é aqui? Aqui, o que aconteceu aqui? Existe, no capítulo 25 de Números, Deus estava explicando, estava mostrando que estava existindo um rompimento, uma corrupção dentro do povo de Israel. Estava havendo uma influência do povo moabita no povo de Israel, aonde pessoas de Israel, o povo de Israel estava se corrompendo em relação ao povo de moabitas. Ou seja, tinha pessoas dentro do povo de Israel que estava começando a desenvolver dentro dele os costumes locais. Entende? Então eles estavam começando a fazer sacrifícios que não era para fazer, e eles estavam começando a adorar outros deuses que não era para adorar além de Deus. Então o que Deus pediu a Moisés aqui? Deus pediu a Moisés que fizesse uma execução dessas pessoas que estavam adorando outros deuses em plena luz do dia, para poder servir de exemplo para o povo de Israel não cometer o mesmo erro. Ok? E aqui, quando aconteceu isso, o fato, essas pessoas que estavam fazendo esse ato contra Deus, elas foram colocadas dentro da tenda e era necessária uma execução ali. Então, só um instantinho. Então, esse Finéias, ele tomou a iniciativa, pegou a lança e executou aquelas pessoas que estavam ali, amando de Deus. Por quê? Porque Deus queria servir aquele ato ali como exemplo para as pessoas verem que não pode adorar outros deuses que não seja Deus. Que Deus não tolera esse tipo de conduta. O que Deus quer que a gente aprenda isso em relação à nossa vida hoje? Deus, ele faz uma aliança contigo a partir do momento que você é obediente à tua palavra. Deus tem uma aliança com você. Da mesma forma que ele fez uma aliança com Finéias, ele quer fazer uma aliança com você também. Só que para você ter uma aliança com Deus, você precisa andar embaixo de obediência. Você precisa ser uma pessoa coerente com a palavra de Deus. Você não pode se desviar do caminho. Você não pode adorar outros deuses. Tudo que você colocar como prioridade na sua vida, ela vai estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. Então, tudo que você prioriza hoje é um Deus para você. Entende? O que você tem que fazer? Você tem que adorar, confiar, olhar somente para Deus da Santíssima Trindade. Você não tem que priorizar o dinheiro, você não tem que priorizar o seu trabalho, você não tem que priorizar a sua esposa, você não tem que priorizar o seu marido, você não tem que priorizar os seus filhos, você não tem que priorizar o jogo que você joga, você não tem que priorizar a academia que você faz, você não tem que priorizar N coisas que você prioriza, porque você está colocando isso que você está priorizando no lugar de Deus. A própria palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, você prioriza Ele, buscando a Ele em espírito e em verdade, tudo o que for para fazer parte da sua vida, Deus trará até você. Isso vai gerar em você uma dependência nele, uma intimidade com Ele. Então é necessário que você priorize o Senhor na sua vida, para a sua vida começar a andar. A gente precisa entender que Deus não tem só o que você tem para você. Deus quer te dar além do que você tem para você. Mas para você ganhar o além dele, para você ganhar o que Deus tem pra gente, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram,
É necessário criar uma intimidade, é necessário buscar em espírito em verdade, é necessário priorizar a Deus, é necessário colocar Ele no lugar dele dentro de nós. Deus ocupando o trono do nosso coração, tudo à nossa volta começa a se organizar. Ele começa a organizar tudo. Deus só pede duas coisas pra gente: que nós sejamos obedientes e que nós precisamos confiar nele. Quando nós somos obedientes ao que ele fala e confiamos nele, geramos uma dependência nele. Então, a gente é obediente, a gente confia e a gente gera dependência. E esses 3 pilares aqui, gera-se o relacionamento. Entende? Então, seja você um com Deus. Não barganhe com Deus. Não se corrompa com outros lugares, com outras pessoas. Queira ter essa aliança com Ele. Queira ter essa intimidade com Ele. Porque a partir do momento que você é um com Deus, Deus age na reciprocidade. Uma vez que você é um com Deus, Deus é um contigo. Então é só questão de você pensar um pouquinho. Se Deus faz maravilhas na vida de outras pessoas que têm intimidade com Ele, por que Ele não faria na sua vida se você buscar Ele em espírito e verdade? Então Ele só está esperando você ter a iniciativa e o posicionamento de buscar Ele. Para você passar também a viver as maravilhas de Deus. Para você também passar a ter o que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para você. Só que a gente precisa entender, gente, que não existe milagre se a gente não procurar o Senhor. Se a gente não priorizar o Senhor. Se a gente não ter interesse em querer buscar a tua face. Não existe mágica. O milagre existe se você buscar Deus. Mas não existe mágica. Não é fazer assim e tá pronto. Para a gente viver os planos do Senhor, é necessário que a gente pague o preço. Para a gente viver o plano. E qual é esse pagamento que a gente precisa fazer? Confiar, obedecer, depender. Orar, buscar, querer estar na presença dele. Quando a gente obedece, quando a gente confia, existe a dependência. Você está executando o seu pagamento de preço. Você está buscando mais a presença de Deus. Você está priorizando mais a Deus. Você está acreditando mais no que Ele está te falando. Está gerando em você uma dependência. Está gerando em você um relacionamento. Entende? É isso que Ele pede de nós. Relacionamento. É isso que Ele quer de nós. Que o trono dele, o lugar dele dentro do nosso coração seja ocupado. E que a gente não venha colocar mais ninguém aqui dentro. Entende? Então, o seu primeiro amor, do topo da tua lista, precisa ser Deus. Abaixo vem tudo, mas Deus precisa ser a sua prioridade. Entende, gente? Quando Deus é a nossa prioridade, tudo, a nossa vida, a nossa volta é organizado. Enquanto você não priorizar Deus na sua vida, a sua vida vai continuar a bagunça que está. Ela vai continuar com as portas fechadas. Você vai continuar fazendo as suas vontades independente de Deus. Você vai continuar se machucando. Deus está só olhando para você, esperando você tomar um posicionamento e uma decisão na sua vida e deixar Ele organizar a sua vida. No início pode até doer um pouquinho, ok? E a gente pode até ter uma certa resistência para entregar o controle na mão de Deus. Mas uma vez que você entrega o controle da sua vida na mão dele, você confia, você vai se perguntar por que você não fez isso antes. Porque você vai ver a sua vida toda se organizando, ok? Você vai ver tudo se encaixando. Você vai ver Deus tirando várias pessoas da sua vida que você achava que era importante, mas aquelas pessoas estavam ali só para te ferir. Que você não conseguia enxergar, mas Deus enxerga. Entende? Ele começa a organizar tudo. Ele começa a organizar a casa. Com a casa organizada, os planos de Deus acontecem. Com a casa organizada, tudo flui. O rio flui. Você para de ser represa, você para de reter, você para de ficar parado, você para de ficar inerte. Você começa a fluir, você começa a ir, você começa a andar, as portas começam a se abrir. Entende, gente?
Então só depende de você o seu posicionamento em acreditar e confiar em Deus. Acreditando e confiando em Deus, você consegue exercer sua fé, você consegue ser obediente, você consegue ter relacionamento com Ele. Tendo relacionamento com Ele, tudo à sua volta começa a se organizar e a se encaixar. E você está gerando com Ele uma aliança de amizade, uma aliança de cumplicidade, uma aliança de amor, uma aliança entre pai e filho. Entende? Só depende de você ter essa aliança. Só depende de um posicionamento teu. Só depende de você querer, de uma decisão sua. Para a sua vida mudar, você precisa se posicionar. Para você viver os planos do Senhor, você precisa se posicionar. Entende, gente? Então só depende de você. Você está atrapalhando a sua evolução. Então você precisa se posicionar perante ao Senhor e dizer: Pai, eu quero viver os seus planos para a minha vida. Como é que eu tenho que fazer? Decida. O poder de decisão está na tua mão. A mudança da sua vida está na tua mão. Você decide se você quer viver os planos do Senhor, pagar o preço para isso, ok? Passar pelo processo de cura e libertação. Ou se você quer continuar com a vida que você se encontra e ficar aí e achar que isso é suficiente. E no dia lá do juízo final, quando Jesus voltar para buscar a gente, os seus escolhidos, as pessoas que aceitaram, que passaram pelo processo de cura e libertação, que foram libertos, que foram sarados, que tiveram relacionamento com Ele, irão, e você vai ficar aqui. Porque você teve a oportunidade e você não aproveitou. Entende, gente? Não seja negligente com a sua vida. Não seja negligente com você. Volte para casa se você saiu. Venha para a casa do Pai se você ainda não veio, porque o Pai está te esperando para você viver tudo o que Ele tem para a tua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.